Então, sejam todos bem-vindos, né? A gente dá um bom dia a todos, né? Aqui de Gurupi está chovendo, Brasília está chovendo, e a gente está muito feliz de estarmos todos aqui reunidos nessa manhã, né? O evento Roda de Conversa, ele é uma iniciativa do Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, GECAL, né? Grupo, digamos assim, circunscrito na Universidade de Brasília, que é voltado para, né, esse evento ele é voltado para os alunos de graduação das relações internacionais, para os alunos da pós-graduação, em relações internacionais, em linguística. E hoje nós temos a honra de receber a presença da professora Karine de Souza Silva. Tá? A professora Karine, ela é professora dos programas de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, é professora dos programas de graduação em Direito e Relações Internacionais também dessa mesma universidade, pesquisadora, produtividade em pesquisa, né, PK-CNPq, e professora do Instituto Rio Branco, no curso de formação de diplomados. A professora Karina também é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negras e Negros, tem experiência na área de epistemologias críticas decoloniais e afrodiásporas, aplicadas ao direito internacional e às relações internacionais, com ênfase em direito internacional, relações raciais, raça, branquitude, descolonização das relações internacionais, transnacionalismo negro, diáspora africana, migrações e refúgio. A nossa metodologia, como a gente vai funcionar, a gente está aqui utilizando os 5 minutos da apresentação. A professora ela tem 45 minutos de apresentação oral, com auxílio dos slides. Após isso, nós temos 45 minutos de interação entre os convidados. Então, à medida que a professora for fazendo as apresentações, vocês podem se manifestar pelo chat, que eu vou organizando aqui a fila, tá? E como é uma roda de conversa, a gente gostaria muito que vocês pudessem abrir as câmeras e pudessem fazer esse diálogo diretamente com o professor. Ao final, nós teremos de 5 a 10 minutos para as considerações finais. E para, né, também organizar junto conosco aqui essa roda de conversa, nós temos o professor Kleber Aparecido, nosso amado orientador e professor, que a gente é muito grata pela vida dele, e professora Karina, sinta-se à vontade, a sala de aula é toda sua. Antes de passar a palavra à Karine, você permite, Karine, eu só fazer alguns agradecimentos especiais, né, à sua vinda? Eu queria, viu, Karine, em nome do nosso programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília e do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília, te saudar, viu, Karine, de uma forma muito carinhosa. É um prazer, uma honra para nós, da Universidade de Brasília, recebê-la, na nossa casa. Hoje, devido a algumas intempéries que aconteceu, nós estaríamos na Universidade de Brasília de uma forma presencial para te assistir, tanto nós como alunos da graduação, da pós-graduação e o LACRE, que é o laboratório. Só que devido à questão de não ter energia, nós fizemos uma mudança, né? Então, peço desculpas, eu estaria hoje para recebê-los na universidade, com café da manhã, tudo certinho lá, mas infelizmente, devido a essa questão, mas não foi possível. Então, eu queria pedir desculpas aos colegas que estariam presentes na Universidade de Brasília. Eu queria aproveitar o momento para saudar o nosso diretor, que está aqui presente, o professor Antônio Jorge, que é um professor que tem feito um trabalho muito engajado no nosso programa. Professor Antônio Jorge, eu queria externar minha gratidão pela sua atuação profissional, acadêmica, engajada no nosso programa. É uma honra tê-lo como nosso diretor. E eu queria também, em nome de Alejandro, saudar todos os professores do nosso programa de pós-graduação em Relações Internacionais que estão presentes nesse evento. Viu, Karine? O Alejandro é uma nova joia no nosso programa. Eu tive o imenso prazer de estar na banca dele de ingresso na Universidade de Brasília. Ele faz parte agora como professor adjunto 1 da nossa universidade na área de Relações Internacionais, raça, gênero, sexualidade e outras interseccionalidades. Então, é um prazer, viu, professor Alejandro? Eu queria saudar os professores. E em nome do IKIDU, que é me orientando de mestrado, saudar também todos os alunos de mestrado que estão presentes. E em nome, de Leide e Lene, saudar todos os alunos de doutorado que estão aqui presentes. Então, eu queria
iniciar falando, fazendo menção a isso. Eu acredito que a professora Karine, ela dispensa qualquer apresentação. A Leide fez uma apresentação muito interessante da professora Karine, só que eu queria destacar que a professora Karine é uma mulher preta, é uma pesquisadora preta. É uma pesquisadora preta das relações internacionais. Então, viu, Karine, eu acho que a sua existência, ela para nós já é uma grande vitória, tá? E você nos inspira como pesquisadora. Nós lemos, debatemos vários textos da professora Karine, e hoje a gente queria te ouvir, viu, Karine? Aquele texto seu, que para mim é seminal na área, esse texto seu chamado Entre esse silêncio todo me atordoa, a surdez e a cegueira seletiva para dinâmicas raciais nas relações internacionais, que foi publicado justamente foi publicado na, Revista de. na revista do Senado, não foi, Karine? Isso foi informação legislativa. Isso, da formação legislativa. A Leite já fez menção ao nosso grupo de pesquisa. Eu coloquei o QR Code do nosso grupo de pesquisa. Caso vocês desejem depois, talvez, ativar o sininho aí, pode ficar bem à vontade, a fim de nos seguir nas redes sociais. Eu queria agradecer ao grupo de pesquisa o GECAL, grupo de estudos críticos e avançados de linguagem, e também o canal no YouTube, nosso Prof. Formação, que é uma iniciativa da Universidade de Brasília com a Universidade de York, no Canadá. A professora Karine, eu acho que dispensa qualquer apresentação, eu acho que a sua atuação profissional, a sua existência já justamente atesta a sua expertise na área. Eu queria destacar que a professora Karine é baiana, ela é de um casamento interracial, é formada em Direito, com mestrado e doutorado na área de Direito Internacional. Karine, eu gostei tanto dessa reportagem que foi feita na UFSC sobre consciência negra e quando você fala sobre a empatia, eu achei algo bem interessante. Eu queria destacar, não aquela, viu, Karine, aquela apresentação, ela é mestre e tal, doutor, não, ela é baiana, ativista de um casamento interracial, ela é pioneira na nossa área de relações internacionais e raça. Então, e eu coloquei essa imagem aí, foi o primeiro encontro que eu tive com a professora Karine, onde eu me senti muito energizado e conectado. Eu tenho certeza, viu, Karine, que a partir de hoje a gente vai fazer várias iniciativas juntos. Então, eu queria agora passar toda a palavra à professora Karine. Mais uma vez, eu cumprimento o professor Antônio Jorge, cumprimento o Alejandro Barrios, cumprimento toda a comunidade aqui presente e sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento, que é a primeira roda de pesquisadores em relações internacionais com foco em raça. Eu acho, né, professor Antônio Jorge, é um marco. Acho que o professor Antônio Jorge vai até saudar a professora Karine. Eu vou passar o professor Antônio Jorge, ele vai te saudar de uma forma muito carinhosa, Karine, e depois o palco é todo seu. Karine está aqui para aprender contigo, tá bom? Professor Antônio Jorge, por gentileza. Gina, só registrar as boas-vindas e a alegria e a honra, como disse o professor Kleber e a professora Karine, de tê-la conosco, que essa casa é sua, estamos todos aqui, viemos aqui para ouvi-la, não para me ouvir. Então, eu desejo uma boa apresentação, estamos todos aqui muito atentos, lamentando, como disse o Kleber, esse intempério, literalmente, Brasília parece que passa um tempão sem chover e quando chove é de uma vez, aí vem o problema. Mas logo já estão trabalhando lá, a gente logo vai poder voltar para a universidade. Obrigado, Kleber, pela agilidade, né, em trazer e resolver esse assunto e proporcionar essa possibilidade de a gente aprender com a professora Karine. Uma grande alegria tê-la conosco, encontrar aqui os colegas. Tenhamos Com uma chuva, manhã ó, muito viu, doutor Jorge? produtiva. Com chuva e sem energia, nós temos a Karine com a gente. Exatamente. Isso é que importa. Verdade. Seja bem-vinda, Karine. O palco é todo seu. A roda é toda Então, sua. obrigada, muito bom dia a todas, a todos, a todes. É uma alegria muito grande hoje estar com vocês, tão perto, apesar de longe. Aqui também está chovendo, então os deuses e as deusas estão preparando esse dia para nós, limpando, as águas estão aí fazendo as suas providências. Então, uma honra ser recebida por vocês, por professor Antônio Jorge, pelo professor Alejandro, pelos demais professores e professoras, por estudantes de graduação e da pós-graduação. E, sobretudo, eu gostaria de agradecer muito efusivamente o convite que me foi formulado pelo professor Kleber. Professor Kleber é um intelectual por quem eu tenho grande admiração, por seu trabalho, seu ativismo, por seu engajamento intelectual. Às vezes, estudantes que estão conosco no dia a dia não têm noção da nossa grandeza,
E da sua, eu tenho certeza que aqui todo mundo tem, mas é sempre muito bom reforçar. O professor Kleber tem um trabalho nacionalmente, internacionalmente conhecido, é um homem de luta. Então, eu fico muito contente de ver pessoas negras engajadas nessa militância e nesse ativismo, que é um ativismo intelectual, mas é um ativismo, mais não, e é um ativismo com muito comprometimento com as nossas lutas, com as nossas ancestralidades. Então, para a UNB também é um grande ganho. Eu, professor Jorge, eu fico muito contente de saber que o professor Kleber está na UNB e já chega no curso já rasurando os espaços, não só esteticamente, mas também com seu brilhantismo intelectual. Então, eu fico muito contente de estar aqui, de conversar com vocês, de dialogar. Então, recebam o meu abraço, recebam o meu carinho, o meu afeto. E então eu queria começar falando um pouco sobre o que não está escrito nos textos. Então, o professor Kleber me sugeriu que fizéssemos uma conversa sobre esse texto, Esse Silêncio Todo Me Atordoa, e o outro texto também, que é sobre os estudos críticos da branquitude. E então, trata-se, na verdade, foi um acerto dele sem querer, mas trata-se de um projeto que foi estabelecido, que foi formulado por mim já há alguns anos atrás, porque eu ministro essa disciplina de Raça e Relações Internacionais já há pelo menos uns 8 anos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu sempre me organizo com relação às minhas produções acadêmicas a partir de projetos, então são projetos que eu desenvolvo e a partir do projeto, desses projetos temos algumas escritas, algumas escrevivências, porque as nossas escritas são escrevivências. Então, esses dois textos, eles são parte desse mesmo conjunto, desse mesmo leque. Então, eram ideias que eu já trazia na sala de aula, e como vocês sabem, quem são professores aqui, que ser intelectual no Brasil, ser uma pessoa que está em todas as frentes, como nós temos de estar, porque estamos em administração, estamos em sala de aula, comissão e orientação, correção de provas, enfim, isso é um desgaste muito grande, porque como se produz academicamente, sendo que temos que parar a cada momento para fazer outras atividades, a burocracia nos chama. Então, cada vez mais eu tenho reforçado isso, porque realmente produzir tem sido muito difícil para nós nas universidades por conta de todo o acúmulo de projetos e de trabalho que nós temos. Mas, enfim, e aí eu não tinha conseguido fazer isso antes, e quando chegou a pandemia, eu resolvi colocar no papel, e aí esse silêncio todo me atordoa, vem também de um incômodo que já me acompanha há muitos anos, e principalmente quando eu assumi essa agenda de raças e antirracismo nas relações internacionais, mas também aquele contexto foi o contexto da pandemia, foi um contexto que nós, como vocês sabem, vivemos sob a égide de um governo que perseguia professoras e professores, e que também alguns temas passaram a ser, dentro da sala de aula, objeto de perseguição, enfim. Então, o silêncio vem disso aí, dessa questão relacionada a algo que eu vou comentar agora, da invisibilização dos temas de raça e racismos e antirracismo nas relações internacionais, mas também vem desse momento de um cálice que para nós, principalmente nós que somos professores e professoras de esquerda, começou a se impor. E eu aqui em Santa Catarina, como vocês sabem, é um estado que tem esse perfil que, infelizmente, tem se manifestado, tem tido, né, nos últimos anos, tem se manifestado muito contundentemente.
E aí, então, surge o primeiro a respeito desse silenciamento, é um silêncio, mas é um silêncio ativo, é um processo ativo de exclusão de narrativas que existe no campo, porque o importante é saber que as temáticas relacionadas à raça e racismo nas relações internacionais sempre estiveram presentes. Então, se nós formos observar o fato de que a primeira revista acadêmica da disciplina, que depois se transforma em Foreign Affairs, era uma revista que tinha como título Revista para o Desenvolvimento Racial, pelo fato de que a disciplina nasce justamente no auge do imperialismo, pelo fato de que as resistências anticoloniais estão a todo vapor nesse momento do surgimento da disciplina das relações internacionais, e pelo fato de que existia uma escola, que é a chamada Escola Negra de Relações Internacionais, que tratava sobre racismo, sobre imperialismo, e essa escola nunca entrou no mainstream das relações internacionais, então é um silêncio ativo, mas esse silêncio, diria a Lélia, que é um silêncio barulhento. Então, este era um dos problemas principais que eu queria colocar ali, e aí, naquele momento, 2020, 2021, o artigo é publicado em 21, mas é escrito, é finalizado, porque ele foi escrito durante muito tempo, mas ele é finalizado ali em 20, e era um momento do movimento do Black Lives Matter, e isso fez com que os temas de raça ganhassem de racismo, ganhassem grande repercussão na mídia, muito embora para nós, negras e negros, ativistas, este tema sempre foi central. Então, a partir dali, várias revistas de relações internacionais começaram a pontuar essas questões. Então, há um direcionamento dos holofotes para esse tema. Isso também conjuga, claro, com as nossas resistências internas, com as discussões sobre colonialismo, sobre a colonialidade, que dentro da universidade já estavam efervescentes, mas para o público externo ainda não tanto. E eu me lembro que naquele ano, só no ano de 2020, eu não posso nem dizer a quantidade de palestras, eu não consegui até hoje nem colocar no Lattes quantas palestras eu dei, mas eu dei mais de 100 palestras naquele ano, houve semanas que eu dava palestra todos os dias, e as pessoas querendo ouvir instituições várias sobre o colonialismo, sobre raça e racismo. Então, o contexto foi esse, e aí eu vou entrar no texto daqui a pouco, porque todo texto tem um contexto, é isso que eu sempre digo para as minhas alunas e os meus alunos. E o segundo texto, porque nesse primeiro eu trato do racismo, eu proponho o racismo e a branquitude como categorias analíticas, e aí faltou, por questão mesmo de espaço e objetivo, para escrever um artigo, faltou tratar sobre branquitude. Falar o que é branquitude, porque branquitude passou a ser também uma palavra da moda, como interseccionalidade, por exemplo. Branquitude passou a ser uma palavra da moda, mas as pessoas começaram também a confundir o significado do branquitude. Então, como se branquitude fosse sinônimo de pessoa branca. Eu tenho ouvido muitas pessoas chamando pessoas brancas de branquitude, e branquitude não é sinônimo de pessoas brancas. Então, a ideia era mostrar que, quando eu estou tratando sobre a branquitude, estou tratando de sistema de poder, é um lugar social que essas pessoas ocupam, mas a gente não pode confundir a pessoa branca com esse lugar necessariamente. E aí, daqui a pouco eu vou dizer, né, exatamente por quê. Mas também existe um campo de estudos chamado estudos críticos da branquitude. E esse campo de estudos, ele nasce com Du Bois. Ele é nomeado assim na década de 1990 nos Estados Unidos. É um campo que é muito forte, muito conhecido, muito contundente em vários países, como nos próprios Estados Unidos, na África do Sul, enfim, no Canadá. E no Brasil temos alguns nomes muito importantes, como Guerreiro Ramos, a Maria Aparecida Bento, mas eu queria, então, tratar disso academicamente, inclusive por conta de usos e abusos a respeito do que é a branquitude, então, e fazer essa tecelagem no sentido de colocar em jogo, colocar em conversa
as relações internacionais, a disciplina de relações internacionais com esse campo, que é o campo de estudos críticos da branquitude. Então, o que é que eu faço ali? Eu faço uma genealogia desses estudos, mostrando quando nascem, quem são os principais autores, as principais autoras, também pontuando sobre os principais conceitos, e aí eu termino o texto mostrando como a área de relações internacionais tem a ganhar com esse diálogo, porque daí o que que eu faço? Eu pego as DCNs, que são as nossas diretrizes curriculares da graduação de relações internacionais, e vou mostrando como as disciplinas do eixo estruturante podem se oxigenar, podem se beneficiar com esse diálogo com os estudos críticos da branquitude. Então, esses dois textos têm esse perfil, têm esse objetivo, que é pontuar de maneira definitiva, situar de maneira definitiva a raça, o racismo, o colonialismo, a escravidão, o tráfico atlântico como processos internacionais e como processos também transtemporais. Aí é importante entender que essa noção de tempo que nós trabalhamos é uma noção de tempo que não é exatamente linear, não é exatamente, não, aliás, não é exatamente, não, não é cartesiana, não é uma noção de tempo que ocidental, então temos tratado desse tempo circular, principalmente inspirado em vários autores, e principalmente ali eu poderia citar aqui o Bispo, o Antônio Bispo, o Nego Bispo, quando fala sobre começo e recomeço, mas é importante entender que o colonialismo não acabou, porque, inclusive, uma das perguntas é por que que vocês estão falando sobre o colonialismo agora? Então, é importante mostrar que, na nossa trajetória de luta de 500 anos, esse tema sempre esteve presente, mas sempre tem sido silenciado, inclusive pelas teorias mainstream das relações internacionais, elas fazem entender que o colonialismo, tanto o colonialismo como o tráfico atlântico, a escravidão, são fenomenais na história internacional e não são centrais. Então, claro, o colonialismo, é importante notar que o colonialismo acabou, o colonialismo formal, jurídico, acabou em algumas sociedades, mas existem ainda colônias no mundo. Então, isso é importante colocar. E aí o Aníbal Quirrano nos brinda com esse texto, com esses textos que são da década de 90, que ele vai trazer o tema da colonialidade. E a colonialidade, para ele, é um processo que nasce após o fim das administrações coloniais, daquelas que é o caso do Brasil, enfim, e países, alguns países, né, latino-americanos, que ele está tratando da América Latina, sobretudo, ele centraliza isso, mas ele vai dizer que o fim das administrações coloniais não fez com que finalizasse, com que acabasse esse padrão de poder que é fundado na classificação social com base na raça. Então, ele vai tratar de um padrão de poder que se estende plurissecularmente, e aí é interessante porque depois a Lugones vai mostrar que a raça, não só a raça, mas o gênero também são categorias co-constitutivas dessa colonialidade, desse padrão de poder. Então, ela vai à frente, mas eu gosto sempre, quando eu trato desses dois autores, também de dizer que intelectuais negros estavam falando sobre isso antes. A Lélia Gonzalez, naquele texto de 1988, ela, antes do Quirrano, ela vai mostrar, ela vai dizer que essa classificação social, a Lélia trabalha muito com o capitalismo, né? Então, a gente está falando de estrutura de poder, e eu queria que isso não sumisse do nosso panorama, da nossa conversa, porque às vezes há uma interpretação que estamos tratando daquilo que as pessoas, que eu não gosto quando dizem que nós somos identitários, que o identitarismo
é a base das nossas incursões, dos nossos argumentos, e nós não somos identitários e identitárias, primeiro, porque se a gente vai falar sobre identitarismo, não existe grupo mais identitário do que homem branco, cis e hétero, né? Porque quem mais nos chama de identitário. Estamos falando de estrutura de poder. Mas é importante entender que quando tratamos sobre estrutura de poder, estamos de olho na estrutura e de olho também no corpo, de olho também no impacto que essas estruturas vão provocar nas nossas existências. Então, é importante dizer que a gente não pode deixar e negligenciar qualquer um dos lados, porque o colonialismo, o racismo, o patriarcado nós vivenciamos nas nossas existências, nas nossas rotinas, nos nossos corpos. Então, é aí que a Lélia Gonzalez, já em 88, ela vai escrever sobre isso, porque ela está tratando ali do centenário da abolição, dessa abolição que foi informal. Já o Aníbal Quirrano, quando vai escrever em 92 e 94, o contexto que ele estava escrevendo eram 500 anos, aquela comemoração dos 500 anos do que se chama descobrimento, né? Que foi da invasão. Então, quando o Quirrano está tratando sobre isso, os movimentos indígenas aqui em Porto Seguro, no Brasil, em vários lugares, estão pautando essas questões, estão fazendo um contramovimento, realmente contra essa celebração dos 500 anos. Mas, enfim, então, é importante entender isso, que raça e gênero. Então, a Lélia Gonzalez já disse isso, vários outros autores, o Du Bois já falou sobre muito tempo, inclusive sobre as relações entre imperialismo e raça antes do Lenin, então que esses fenômenos são fenômenos internacionais. Então, e aí o interessante que é algo que me traz como problemática, que é o que eu vou apresentar também nesse primeiro artigo, é o fato de que as relações internacionais têm como um dos principais objetivos estudar as relações de poder no sistema internacional. E as teorias de relações internacionais que estudam as relações de poder não entendem o racismo e o patriarcado como relação de poder, que são relações de poder. Racismo e patriarcado são relações de poder. E tem a ver, e quando se fala sobre relações de poder, também tem a ver com distribuição de recursos e a distribuição do poder. Então, isso é importante pontuar. E aí é claro que nós não tratamos a raça como uma categoria biologizante, a raça é uma produção sócio-histórica, social e econômica que está atrelada a uma ideia fantasiosa de superioridade de um grupo. Então, raça aqui é um construto sócio-histórico, social e econômico. E, por outro lado, também a branquitude é um fenômeno também sócio-histórico, que tem efeitos no presente. Então, a branquitude, enquanto esse lugar de poder, e também é uma construção e que vai mudando, porque é claro que ser branco no Brasil é diferente, responde a questões espaciais e também históricas, porque a historicidade, responde a historicidade e espacialidade. Ser branco no Brasil é diferente de ser branco nos Estados Unidos, assim como ser branco no século XVIII é diferente de ser branco no século XIX, que é diferente de ser branco no século XX. Aliás, nem indo muito longe, ser branco na Bahia é diferente de ser branco aqui em Santa Catarina, aqui no Sul. Então, é importante entender isso, mas a ideia da superioridade é formulada durante muito tempo. Inclusive, alguns dos autores cânones das relações internacionais, como é o Kant é o primeiro a promover uma taxonomia das raças, Kant, que é considerado como o pai, né, o paladino da paz. Quando ele está tratando de paz, a gente precisa entender que há esse marcador na produção dele, como é o caso também do Hegel, como a gente sabe, o Hegel faz aquela, na filosofia da história, toda aquela escala de pessoas. Então, mas no século XIX é que o racismo científico vai ser
formulado, ou seja, isso vai ser organizado pela universidade, então é por isso que nós, negras e negros, temos uma relação com a universidade, que é uma relação bastante diferente, no sentido de que nós sabemos que é na universidade que nascem essas teses, então é por isso que as nossas lutas dentro desse campo, elas são lutas que remontam a muitos séculos e que têm uma outra tonalidade, porque as pessoas negras, quando chegam na universidade, elas chegam transformadas em objetos de estudo, que no racismo científico o que acontece é isso. Então, eu, por exemplo, fiz uma orientação de um trabalho aqui sobre o genocídio Herero e Nama, lá na Namíbia, e a gente descobriu que o genocídio acontece ali em 1904, 1908, que houve muito tráfico de restos mortais, de ossadas de pessoas que foram vítimas do genocídio que os alemães cometeram, os alemães, inclusive, já reconheceram isso, que cometeram ali naquele momento, e porque as universidades, por restos mortais de pessoas negras para estudarem, para classificarem as pessoas nessa escala de superioridade. Então, e é por isso que a nossa luta na universidade contra a objetificação dos nossos corpos é uma luta que é muito séria, é uma luta que também está em curso. Então, ou seja, esse conceito nasce ali no século XIX e ele acaba também, a partir dessa ideia da transtemporalidade, mostrando, vai colocando a brancura como um arquétipo de inspiração também, né? Então, há uma maquinaria, a colonialidade, o colonialismo e a colonialidade são formados por repertórios, e esses repertórios incluem práticas, normas, e um outro texto meu eu mostro como o direito internacional foi vocacionado para homologar a escravidão, para homologar o colonialismo, para validar todo o processo de objetificação. E é claro que esse processo de objetificação, quando eu falo dentro da universidade, é um processo, não é só dentro desse lugar, mas a objetificação serve para que as pessoas sejam vendidas. Então, são objetos que são vendidos. Então, há um processo internacional e esse processo vai durar séculos. E como é que as nossas teorias colocam isso como, as nossas teorias mainstream, colocam isso como fenomenal. E eu coloco naquele artigo também que o tráfico atlântico é um regime internacional. Então, quem é da área de relações internacionais sabe que o conceito de regimes, que Krasner, que inclusive é um conceito do mainstream, esse conceito de regimes diz que regimes são princípios, normas, instituições que e aí é interessante porque o tráfico atlântico é sim um regime, porque existiam as normas internacionais, o direito internacional vocacionado a promover, a validar o tráfico atlântico. Então, temos instituições públicas e privadas empenhadas nisso. O capitalismo só é o capitalismo por conta dos lucros que aconteceram durante a escravidão, durante o tráfico atlântico. Então, há todo um processo de performatização das pessoas negras enquanto objetos, que é um processo de realmente de animalização, e é por isso que o Fanon nos ajuda muito a entender como esse processo se dá, porque quando ele vai tratar sobre o colonialismo, vocês vão ver naquele capítulo lá sobre a violência, ele vai dizer que o colonialismo é a violência no seu estado bruto. O colonialismo é mediado pela violência no seu estado mais profundo, no seu estado mais real, porque costumamos a falar sobre o colonialismo como invasão de territórios, e o que já é uma violência, mas não é somente invasão de territórios, é invasão de corpos também, e também o que ele vai dizer que esse colonialismo é mediado pela violência, por quê? Porque ele vai produzir a devastação da subjetividade das pessoas negras. Então, o tráfico atlântico, eu tenho falado sobre isso, sobre como o tráfico é um processo que é uma catástrofe, que é uma catástrofe demográfica para a África. Imagina o Caribe, aquela região tão pequena, receber
milhões de pessoas, então é uma catástrofe também ambiental, mas é uma catástrofe também do campo da ontologia. Então, porque há essa devastação dessa subjetividade, então pessoas, seres humanos que em África eram identificados ou auto-identificados como pessoas de tal etnia, de tal gênero, e nós sabemos que, inclusive, essa ideia de gênero que se tem a partir do Ocidente não é a mesma que se tinha no passado. Então, as pessoas começam a ser classificadas de determinada forma, ser desumanizadas, é a negação, o colonialismo, de qualquer atributo de humanidade para as pessoas negras. Então, esse processo é um processo que vai durar muitos anos, e é um processo que é mediado pelo Estado e mediado por esse duo, né, essa dupla Estado-capital. Então, é por isso que a gente fala sobre o colonialismo, porque é importante entender que esses processos, eles estão, obviamente, mutados, mas são são ciclos de longa duração, né? Então, e aí não se pode perder essa ideia de que para garantir a expoliação, como diz o Guerreiro Ramos, lá na década de 50, o Guerreiro Ramos, no texto da Patologia, ele vai dizer que a minoria dominante europeia recorreu não somente à força, mas também à violência. E também ele diz que é um sistema, recorre a um sistema de pseudos justificações para a domesticação dessas alteridades. Então, é isso que é importante entender, e aí eu trato ali o racismo como um sistema de exclusão, de silenciamento, e a ideia é mostrar como também isso vai se perdurando também nas organizações internacionais, não somente, por exemplo, na ONU, no Comitê de Tutela, mas a Carta da ONU tem vários elementos que nos mostram que existem vários mecanismos que nos mostram que o legislador ali estava orientado ainda por essa ideia social. E o fato de que também têm sido negligenciados os os conhecimentos, as produções de intelectuais do Sul nas relações internacionais. Então, temos produzido estudantes na universidade que são testemunhas de um discurso, de discursos que são produzidos por quem nos inferioriza, e isso é violento, porque quando nós trazemos essas teorias sem pontuar para que servem, porque é por isso que, inclusive, nós conhecemos os autores de relações internacionais, né? O Cox diz, inclusive, toda teoria serve para alguém e serve para algo. Mas é claro que o Cox não vai dizer que serve para uma branquitude que está situada nos Estados Unidos, europeia, que tem intenção de utilizar dessas narrativas, porque relações internacionais também, as teorias são narrativas de poder. Se utilizar dessas narrativas para domesticar o Sul. Isso é importante dizer. E existe uma domesticação também que é racial. Então, é por isso que nós temos que enfrentar e temos que mostrar que nós temos condições de promover teorias aqui, temos teorias aqui, que inclusive podem, por isso que eu estou fazendo esse jogo aí de conversar as teorias, os estudos críticos da branquitude, as nossas epistemes afrocentradas também, e também indígenas, para enriquecer o campo de relações internacionais, porque temos produções, e quem diz que, não só as nossas do Brasil, que é a Aimé Césaire, por que que Aimé Césaire não é teórico das relações internacionais? Por que que Abdias Nascimento? Eu dou aula no Instituto Rio Branco e ali eu tenho levado para as turmas de diplomatas os textos de Abdias Nascimento, e elas e eles ficam impressionados porque nunca viram, nunca leram Abdias Nascimento em política externa. Então, como assim nós nunca lemos essa contranarrativa do Brasil por meio do Abdias Nascimento? Então, temos produções no Brasil, sim, temos, e várias que são, por isso que é importante entender que há uma presença da raça, há uma teia complexa entre a presença da raça e do racismo, e, ao mesmo tempo, uma invisibilização.
e o Krishna chama de amnésia, ele vai chamar de amnésia voluntária, se eu não me engano, ele vai dizer que existe uma amnésia no campo, que é nesse sentido dessa amnésia ativa. Então, e aí, os estudos críticos da branquitude, por exemplo, como eu falava, o Du Bois, em 1920, escreve um texto que ele vai chamar de As Almas das Pessoas do Povo Branco, que ele vai fazer uma revolução epistemológica, porque ele vai apresentar o termo pioneiramente de branquitude e analisar também a branquitude a partir da lente de um intelectual negro. Então, e ele vai dizer já na década de 1920, ou seja, quando os primeiros textos do mainstream começam a circular, ele vai mostrar as dimensões raciais da Primeira Guerra Mundial. Então, ele vai mostrar que o supremacismo branco está por trás da pilhagem de recursos, da exploração do trabalho dos colonizados. Então, ele mostra ali em 1920 que existiram outras causas, obviamente, mas sem dúvidas, ele coloca que elas são subsidiárias e subordinadas a essa ideia de busca de riqueza, de extorsão das riquezas do chamado mundo, que ele vai chamar né, que era chamado na época desse mundo sombrio. Então, é aí que ele vai desenhar essa associação entre o capitalismo, raça, exploração do trabalho, o colonialismo. Então, o Du Bois é o pioneiro nesse campo, então ele lança luzes mesmo sobre as principais razões da guerra, dessa Primeira Guerra Mundial, coisa que os teóricos de mainstream, das teorias dominantes de relações internacionais, camuflaram, ignoraram quando estudaram paz e estudaram guerra. Então, em 35 ele vai escrever um outro artigo que ele vai mostrar como a brancura é um passaporte simbólico que vai facilitar a mobilidade social nas classes, na sociedade de classes, que isso também é negligenciado por autores marxistas. E aí, então, pensando também nessa genealogia dos estudos críticos da branquitude, não podemos esquecer do trabalho do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, ali da década de 1950. Então, temos o Albert Memmi, que é tunisiano, também tratando sobre o retrato do colonizado, precedido do retrato do colonizador. Eu tenho até as obras aqui, o bom de a gente está aqui. O bom de a gente trabalhar em casa é que os livros estão pertinho da gente. Então, eu gosto muito de mostrar para as pessoas aqui é o Condenados da Terra, né? O Fanon, o Albert Memmi, esse aqui, o que eu tinha falado, o retrato do colonizado, precedido do retrato colonizador, o Aimé Césaire, que escreve esse discurso fantástico, discurso sobre o colonialismo. E, quer dizer, na mesma década de 50, quando o Fanon está escrevendo, eu gosto muito de pensar em termos de mapa, para entender como, na década de 50, Fanon está escrevendo Pele Negras, Máscaras Brancas, e o Guerreiro Ramos, que se aposentou, inclusive, na minha universidade, Universidade Federal de Santa Catarina, Guerreiro Ramos, que era professor da Universidade da Califórnia, e ele volta para o Brasil e se aposenta aqui. Mas, enfim, isso é outra história, mas é uma alegria saber que o Guerreiro Ramos. Mas ele escreve, então, a patologia na década de 50, e aí o Abdias Nascimento diz que ele vai mostrar, olha, que quem vai trazer esse campo para o Brasil, quem vai falar sobre esse campo no Brasil, primeiramente são as pessoas, são os movimentos negros, e aí depois isso é tratado de maneira não sistematizada por Gilberto Freire, por Florestan Fernandes, começam a falar sobre o branco, né? Mas, enfim, o campo nasce na década de 1990, eu não sei como é que eu estou de tempo, eu acho que eu já estou no final, não é? Acho que em torno de 10 Professora, a minutos. senhora tem 3 minutos, 13 Ah, minutos. então tá. Então eu vou finalizar. Então, os estudos críticos da branquitude se expandem no Reino Unido, Colômbia, África do Sul, aqui no Brasil também, Austrália. Então, temos a Cida Bento, que nos brinda com o conceito de pactos narcísicos da branquitude. Então, hoje é um campo que tem pesquisadores e pesquisadoras brancas. Aqui na minha universidade também a Lia Weiner, que é uma das maiores
pesquisadoras brancas nesse tema dos estudos críticos da branquitude. Então, Lourenço Cardoso, que é da Unilab, temos também a Geni Nunes, que é uma mulher indígena, que também fez o doutorado aqui na UFSC. Então, a UFSC também, eu falei de Santa Catarina, mas Santa Catarina é um lugar de resistência, é importante dizer isso. Então, temos vários pesquisadores e pesquisadoras brancas e brancos trabalhando com o tema da branquitude. E aí, então, como vocês viram no texto, eu mostro ali como seria útil para o campo se nós pudéssemos trazer essas contribuições, principalmente num país que, como diz a Lélia, o país onde o racismo é uma neurose cultural. Então, e aí eu termino entendendo isso, que nessa sociedade racista é uma obrigação nossa, de professoras e de professores, educar para todas as formas de existir, as formas, as possibilidades de ser, e também educar para a resistência. E essas epistemologias são epistemologias de luta que nos permitem educar para a resistência. Então, é importante entender que processos educativos que não visibilizem essas dinâmicas raciais e de gênero tendem a formar profissionais alienados da nossa realidade nacional, da realidade mundial. Então, é por isso que é importante incluir branquitude como categoria analítica, se colocar também em posição de escuta profunda e respeitosa para essas outras vozes que têm sido marginalizadas, então essas vozes que sempre falaram, que às vezes as pessoas dizem, eu vou dar voz para as pessoas negras, para as pessoas indígenas, nós sempre tivemos voz, então a gente não quer paternalismo nenhum. A questão é que a conversa é uma relação, então é relacional, então as pessoas precisam escutar, mas de qualquer forma é nossa obrigação também confrontar com esses sistemas de poder, entendendo essas narrativas das relações internacionais como narrativas de poder. E então é nesse sentido que eu coloco para vocês aqui um pouco dessa produção. E também me coloco agora nesse lugar de escuta e também de convite para que vocês, eu sei que quem está aqui também já está na luta, mas que a gente consiga estabelecer mais e mais pontes. Obrigada ao Kleber por essa oportunidade, que a gente consiga juntas e juntos e juntos desmantelar esses sistemas de opressão acionando projetos de intervenção e libertação coletiva que acenem, de fato, para uma reumanização e para as múltiplas possibilidades de ser, de existir outramente. Obrigada. Eu tô, tô impactado, viu, Karine, pela sua fala. Queria mais uma vez destacar a minha gratidão, viu, Karine, pela sua existência, pela sua resistência, pelo seu ativismo. Eu acho que todos os nossos alunos e professores e pesquisadores da Universidade de Brasília e também de outras universidades que estão aqui presentes, e os que vão acompanhar também no nosso canal hoje à tarde, acho que vão ficar muito entusiasmados com as suas colocações. Acho que o professor Antônio Jorge provavelmente vai concordar comigo. A professora Karine, né, a professora Antônio Jorge, né, Alejandro, ela toca em assuntos muito traumáticos para nós que somos negros, mas de uma forma muito, não sei te explicar, viu, Karine? Eu acho que você reflete muito o que o Paulo Freire me ensinava na época que eu era aluno dele na Unicamp, que a gente tem que, igual a, né, Leide, eu tenho falado, tem que transformar as nossas cicatrizes em atos de amor. Eu vejo a fala da Karine com muita amorosidade, com muita precisão, com muita assertividade, de tratar de uma questão que é central na sociedade brasileira, essencialmente na sociedade internacional, mas de uma forma muito histórica. Né? Né, Karine? Eu acho que o que a gente quer como negros não é mais história contado pela branquitude, mas é história vivenciada pelos nossos corpos e nossos ancestrais. Então, eu queria, Karine, hoje acho que foi uma aula magna, né? Acho que quem está na área viu todo um panorama do pensar negro nas relações internacionais.
Agora nós vamos ter um momento para a gente dialogar. Aí os colegas que desejarem, que puderem, né? Talvez alguns vão estar no carro, ou às vezes vão estar no trabalho, não pode abrir suas câmeras, não tem problema. Mas aqueles que desejarem abrir suas câmeras, pode ficar à vontade para a gente dialogar com a professora Karina acerca do texto dela. Eu acho que nós vamos ter um ótimo diálogo agora. Aí eu queria, assim, Karine, se você permitir, eu queria fazer não uma provocação, eu queria te ouvir um pouquinho acerca do fato que aconteceu agora recentemente, em que um corpo negro que foi indicado para receber a bola de ouro não levou a bola de ouro. E isso se deve a várias questões. Aí eu queria te ouvir, Karine, qual é a leitura que você faz de que o Vini Júnior não ganhou a bola de ouro agora? Não vou entrar no mérito, tá, Karine? Se ele fez gol, se ele não fez, mas qual é a visão que você tem desse fato em prol do ativismo dele, como um ativista negro agora, acerca do que ele já vivenciou? Eu queria, se você pudesse, me dar o privilégio, de, Karine, de ouvir o seu posicionamento como ativista nesta área. E aí depois eu vou abrir para o público, depois o professor Antônio Jorge tem uma pergunta para você, Karine. Tá bem. Não, não quer. Tá, você prefere. Eu falo agora e depois o professor Antônio Jorge? Se você Isso? quiser, se a gente podia fazer assim uma roda de conversa, então, se você quiser assim, Pode, pode. depois o Antônio Ah, Jorge, ok. Isso podendo? é. Fique à Ah, vontade, cara. ok. Então tá, tá. Eu não estou acompanhando muito esse caso. Até ontem também alguém me perguntou sobre isso, então eu não tenho acompanhado muito, mas eu queria só tratar do ponto de vista, bem brevemente, das relações internacionais, porque esse tema do racismo no esporte é algo também que é recorrente, então é algo que ganha muita força a partir do ativismo do Vini Júnior. Então, nós vimos isso acontecer com outros jogadores brasileiros, inclusive com alguns jogadores brasileiros que nem se identificavam como negros, embora nossa leitura deles e a leitura que os europeus têm deles é como negros, mas do ponto de vista das relações internacionais, eu queria pontuar o fato de que houve um ativismo do Ministério das Relações Exteriores, de alguns diplomatas negros, como imagino que vocês saibam, a respeito desse diálogo com o Estado espanhol. Então, a Espanha começa a tematizar isso com mais força depois que há uma provocação do nosso ministério e há uma provocação do Ministério das Relações Exteriores junto com o Ministério da Igualdade Racial. Então, vejam como esse tema, que isso corrobora com o que eu tenho comentado antes aqui, a respeito de o racismo não ser um problema doméstico. O racismo é um problema que está vinculado ao sistema internacional também. Então, é um elemento da política internacional, e isso se manifesta em termos de política externa, agora muito claro com o caso do Vini Júnior. Então, sobre o jogador, eu também, eu não conheço muito o trabalho dele, somente algumas pessoas, porque eu não acompanho muito futebol, mas eu vejo algumas pessoas dizendo que é um dos melhores ou o melhor jogador do campeonato, mas é interessante o fato de que ser justamente essa pessoa que se manifesta publicamente e que tem um ativismo que, inclusive, me parece, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, mas me parece que o ativismo dele supera o ativismo de outros jogadores brasileiros também no passado com relação a isso. E eu entendo que também há várias formas de silenciar, então não conceder esse prêmio, se a pessoa é merecedora, é uma forma também de silenciar. E a Grada Quilomba nos ensina que o silenciamento é uma forma de desempoderamento, é uma forma de exclusão quando o outro não quer ouvir as verdades que nós queremos falar. Então, eu imagino que seja, nesse sentido, uma complexa teia que tem a ver com o que ele sofre em campo, mas também fora essa voz, é uma voz que precisa ser cerceada, porque aí eu não acompanho o futebol, mas eu acompanho muito o telejornal da Espanha e o telediário, e eu tenho visto algumas pessoas do campo do futebol dizendo que o Vini Júnior tem difamado a Espanha
Então, essa voz precisa ser silenciada, né? Porque a ideia do que se formulou é do negro o objeto não fala. E quando o objeto se rebela, como diz o, o Lourenço Cardoso, quando o objeto se rebela, aí é algo que precisa se colocar. Por isso que o Fanon e o Achille Mbembe vão mostrar como o colonizador tem obsessão pelo mundo ordenado das coisas. Então, as coisas precisam estar no seu lugar. Então, quem é coisa precisa estar nesse seu lugar de coisa, que é de não falar. Então, essa coisa da linguagem, também a Lélia Gonzalez, a partir da psicanálise, nos traz muitos insights para entender como esses processos de silenciamento e por que que esses silenciamentos acontecem, né? Excelente, Karine. Depois, Karine, só para passar a palavra para o senhor Antônio Jorge, Alejandro, eu estou escrevendo um texto, aí eu queria, antes de publicar, eu quero te mandar, pode ser para você ler, se faz sentido? Claro, É, por favor. meu texto vai sair no Correio Brasiliense, vai chamar Que Bola de Ouro é Esta? É meu texto. É, Hum, então, eu vou tentar fazer uma alusão do ciclo do ouro no Brasil, por eu ter estudado do Ouro Preto e tal, com as marcas de colonialidade, e vou tentar, viu, Karine, não sei se eu vou conseguir, relacionar isso com a construção identitária do Vini Júnior, de onde ele é, e tentar trazer à tona que esses discursos beleza. que passearam isso. Eu vou, assim, o texto já está bem adiantado, assim, está bem adiantado. Ele vai sair no Correio Brasiliense na Semana da Consciência Negra. Eles me Tá. contatarão. Então, eu vou terminar o texto. Eu acho que agora. Eu vou estar na Bahia. Ó, Karine, daqui a pouco eu vou pegar o voo para ir para a Bahia, sua terra, nossa terra. Lá vão me inspirar. Com Tá? certeza. E aí eu termino esse texto, aí eu mando para você fazer uma apreciação. Vou mandar para Vai ser o um Alejandro prazer. Barrios também, o Antônio Jorge, para vocês três. E quem quiser também, se puder me dar um toque, se vocês querem dar um feedback. É um texto assim que eu quero escrever, Karine, para o público geral, sabe? Falar, ó, o que está acontecendo é isso, Sim. isso, tal, né? Acho que é importante. Desculpe, Antônio Jorge. Antônio Jorge, por gentileza, e depois Alejandro Barrios, por favor. Não. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, né? Muito obrigado, professora Karine, pela aula. Eu tenho mais bem perguntas mesmo, estou aqui, né, para aprender. Eu percebi um silêncio, queria te ouvir sobre contribuições que autores como o Pierre Verger, por exemplo, com Fluxo e Refluxo, na mesma época que você trabalha a consolidação, essa tomada de consciência aqui no Brasil, nos anos 50, 60, que também é internacional, você tinha alguns autores brasileiros, como Josué de Castro e depois Celso Furtado, que começam a retomar a questão da desigualdade do ponto de vista da fome, do ponto de vista do preconceito com relação ao Nordeste, né? A seca de 51 que mobiliza o governo Vargas a, a visitar o Nordeste, entender mais profundamente a dinâmica da seca e como as relações sociais perpetuam essas desigualdades e algumas delas associadas a questão do que se chama de raça, né? Que eu acho que devia ser etnia, mas é a minha ignorância. Não, a raça só tem a humana, né? Na minha opinião. Mas entendo todo o emprego dos conceitos e a importância deles no sentido de não só conscientizar, mas promover uma mudança estrutural na sociedade brasileira. Se o racismo é estrutural, a reação a ele também tem que ser estrutural e tem que ser construtiva. Mas teve algum papel relevante, gente, como o PRVG, com seu estudo sobre o fluxo de escravos e a formação da sociedade brasileira? Depois ele se radica na Bahia, como vocês sabem, né? Adota a religião, termina Fatumbi, uma figura extraordinária. Eu percebo essa efervescência cultural de intelectuais preocupados com mudanças, alguns olhando para o que acontecia no Caribe, no Haiti em particular, Hum. outros olhando para o Brasil, para problemas sociais mais profundos e propondo soluções, alguns dos quais se tornaram reconhecidos internacionalmente, como os dois que eu citei, Furtado e Josué de Castro. Mas como essa literatura e como essa inquietação desses intelectuais, motivados também a promover uma transformação para melhor na sociedade brasileira, se relaciona com essa questão da negritude, da branquitude, da necessidade de enfrentar essa chaga na sociedade brasileira que precisa ser transformada, né, a bem de uma sociedade mais plural, mais harmônica.
E se você tiver alguma coisa a dizer, eu não sei se isso se relaciona, se eu estou aqui apenas juntando pedaços de reflexões que faço um pouco dispersas, mas queria te ouvir. Se existe alguma relação, se houve algum diálogo, se houve alguma aproximação, se você enxerga alguma possibilidade de fecundar uma discussão a partir da outra, já que elas aconteciam praticamente de forma simultânea, né? A Geografia Hum, da Fome é dos anos 40, isso, meados dos anos 40. hum, É só isso, é só uma pergunta, é só uma tá bem. inquietação, tentativa de continuar aprendendo com você e agradecer uma vez mais a excelente palestra e aula realmente que você nos deu. Obrigada. Vamos ouvir as outras perguntas, então? Então, agora então, aí pode fazer blocos de duas perguntas, pode ser, Karine, para ficar mais Eu fácil acho para que você? é duas ou três, já são 9h30, né? Então a gente Isso. vai ficar aqui até 9h50. Eu acho que a gente pode ouvir mais umas duas e fazer uma, quem Tá. sabe? Então agora Alejandro Barrios e depois Maria E Avelina, Maria né? Avelina, isso. Isso, Alejandro Barrios tinha colocado primeiro no chat já, e depois a professora Maria Avelina, por gentileza. Muito bom Alejandro, dia. eu te Obrigado. cumprimentei, você viu, Alejandro? Só aproveitar, mais uma vez eu queria destacar você Tá? pelo ingresso na UNB. Seja muito bem-vindo ao nosso corpo docente, viu? Muito obrigado, professor Kleber. Bom dia, professora Karine. Bom dia, professor Antônio Jorge. Um grande prazer estar aqui hoje. Professora Karine, sou um leitor dos seus textos e tenho trabalhado com raça, racismo e os processos de racialização. E estudando isso, lendo seus textos, eu comecei a entender que aquilo que eu estudo já previamente, que é a cooperação Sul-Sul, né, a cooperação do Sul global, o desenvolvimento, o Estado e a linha colonial que marca o mundo moderno, mas também o mundo contemporâneo, né, eu comecei a entender que se eu não estudar a raça e esses processos de racialização, mas também normalizações de gênero, etc., e se eu não considerar esses conceitos enquanto categorias de análise, eu não entendo o Estado, eu não entendo as políticas de desenvolvimento, as trajetórias desiguais, a própria noção de cooperação, porque para ter raça, para ter racismo, tem que ter Estado, tem que ter universidade, tem que ter uma faculdade de direito, isso está na subjetividade também, então tudo isso tem a ver com como a gente estabelece as hierarquias na nossa vida e como estabelece as relações de poder, como elas se estruturam, que é o próprio objetivo do campo das relações internacionais. Eu queria perguntar para você, Karine, e também agradecer por essa palestra, por essa aula, esse vasto apanhado ontológico que você fez, trazendo uma série de autores e autoras importantíssimos. Queria te perguntar se você vê uma conexão desses estudos dos processos de raça, de racismo, de racialização com o campo da cooperação para o desenvolvimento. Eu te pergunto isso porque, por exemplo, toda a noção de cooperação sul-sul surge de um momento fundacional, que é a Conferência Afroasiática de Bandung, dos anos 55, em que esses processos estavam à tona e também junto com as descolonizações, a emergência, portanto, de um grupo de grandes de países novos na política internacional que trazia essas outras demandas. Eu queria te perguntar isso. Muito obrigado aos colegas, muito Kleber, obrigadíssimo. Tinha mais uma mão, não é, levantada da professora Maria Avelina. Maria. Nós temos mais 20 minutos, então, aí se a gente pudesse ser bem direto ao ponto, para que a gente pudesse ouvir a professora Karine, fazendo um favor, né? Sou eu, Kleber? Tá. E Maria Avelina, É, por gentileza. tá. Na verdade, professor, eu gostaria só de dar um depoimento e agradecer realmente por essa oportunidade de aprender. Vocês sabem que nós adotamos uma menina preta, que está com 16 anos hoje, né? E todas as sofrimento e doenças dela é provocado pela questão do racismo, né? Ela agora que começa a enfrentar e a se envolver com a discussão das políticas, né,
voltadas para minha mulher preta, mas é assim, quando o senhor fala em Paulo Freire, eu me lembro muito de como dói o próprio professor é, de ensino médio, de início de escolaridade, silenciar esses meninos, tá? Eu vou colocá-la para assistir essa palestra à tarde, porque ela se incomoda muito e se envolve com isso, mas seria interessante, eu quero só sugerir, porque eu sou testemunha de que eu não sabia discutir nada disso. Eu estou aprendendo com ela quando ela fala assim, mãe, o professor falou assim, assim, todo mundo conversava e chamou só a minha atenção, né? Então, são coisas assim sutis que a escola, o professor, precisa tomar consciência. Então, eu quero parabenizar a professora, assim, eu nunca tinha ouvido a palavra branquitude, para minha enorme ignorância, achei muito rico, e hoje eu vou pedir para ela, quando ela chegar da escola, assistir a professora, porque vai ajudá-la na luta que ela trava com colegas brancos, com os colegas negros que não estão engajados, tá? Muito obrigada, professor, muito obrigada, professora, por essa oportunidade, tá? Muito obrigado, viu, Maria Avelina? Viu, passar a palavra para a professora Karine, viu, Karine? A Maria Avelina, ela tem uma tese, eu quero depois até mandar para você, sobre catadores de rua aqui na região de Brasília. Então, ela tem, né, Maria Avelina, no início do século, Maria Avelina já trabalhava com essas questões e justamente, doutor Jorge, por ela ser uma pessoa tão sensível às demandas negras, ela adotou uma criança negra e ela está num processo de, eu vou usar um termo, de reconstituição identitária desse corpo negro. Uhum. Uma menina que está tá investindo fortemente, viu, Antônio Jorge? Eu já falei para Maria Avelina que ela tem que fazer o curso de Relações Internacionais conosco. Pois é, Clara. E aí foi uma falha que eu cometi nas duas etnografias que eu fiz com os meninos de rua, né, que tem muitos pretos, e com os catadores. E realmente a fala da professora me passou o rostinho de cada um. Quer dizer, não é que eu falhei, eu nunca tive na É, época, né, presta quando a atenção. Karine foi falando, Maria Avelina, eu fui lembrando a sua tese imediato e fui lendo a sua história de vida. Eu acho que vocês vão Tá trocar muita bom. figurinha com a Karine, viu? Muita figurinha. Vamos Obrigada, passar para a professor. Karine, então. Seja bem-vinda, Avelina. Eu vou colocar no chat a tese de doutorado da Maria Avelina, tá para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Professora Karine. Oi, só um minutinho, deixa eu pegar aqui umas obras, porque eu preciso mostrar para vocês. Eu começo, então, falando com a professora. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro do. Aqui. Então, obrigada pelas perguntas excelentes, muito boas, gostei muito. E o professor Antônio Jorge é uma referência na área de relações internacionais há muito tempo, então é uma honra tê-lo aqui na audiência, dialogar com o professor. Já nos encontramos uma vez aqui em Santa Catarina, não sei se o professor vai lembrar, veio dar uma aula magna há muitos anos atrás. E, enfim, já conversamos também, temos conversado ultimamente por telefone. Obrigada mesmo pela pergunta. E muito bom conhecer o professor Alejandro. Eu estava de olho nesse concurso, não que eu quisesse, mas de olho no sentido de que queria muito saber quem é que ia passar, porque é uma área muito importante para nós. Então, obrigada, e obrigada, professora Maria também Avelina, por seu relato também, o seu relato emocionado. E eu queria sugerir para a professora, que a professora tratou sobre branquitude, alguma literatura sobre isso. Então, aqui tem o livro da professora Lia Weiner, essa professora que é da área de psicologia. Então, ela vai fazer toda essa conceituação, que foi a tese dela de doutorado, e se transformou em livro pela editora Veneta, entre o branco, o branquíssimo e o encardido. É uma mulher branca, ela. E ela vai mostrar também sobre as hierarquias dentro da própria branquitude, as hierarquias que existem entre gênero e, enfim, entre gênero e classe. Então, ela vai mostrar a branquitude como sendo esse lugar social ocupado por pessoas brancas, também mostrar as possibilidades de cooperação, de aliança solidária. E tem esse outro livro que é muito importante dela, que se chama Famílias Interraciais.
Esse livro deveria ser lido por todas as famílias que são interraciais. Ele foi, inclusive, já traduzido para o francês, tem sido vendido, nos países de língua francófona. Também, pela editora Fósforo, é da Lia Weiner Schuckmann, Famílias Interraciais. E aí aqui tem um clássico nosso, que é o da Cida Bento, que foi publicado pela Companhia das Letras, o Pacto da Branquitude, que ela fala um pouco sobre também o histórico, esse conceito que ela formulou na sua tese de doutorado em psicologia na Universidade de São Paulo. A Lia Weiner também fez psicologia na Universidade de São Paulo, ela foi orientada pelo professor Kabengele Munanga. E aí, então, o professor Ramalho falou do Vierger, tem esse livro dele aqui, O Fluxo e Refluxo, falou também do José de Castro, A Diplomacia da Fome. Esse meu aqui é o da editora da Fundação Alexandre de Gusmão, né, da FUNAG. Então, professor, tem um pesquisador, um professor da Universidade Federal da Bahia, Elias Sampaio, que ele é especialista em Celso Furtado. Inclusive, ele vai ministrar uma aula aqui agora, uma aula não, um seminário na pós-graduação de Antropologia Social da UFSC sobre Celso Furtado e raça. Então, eu sugiro conhecer um pouco sobre o trabalho do professor Elias Sampaio, porque ele é um especialista em Celso Furtado, e aí, então, ele vai mostrar as contradições e mostrar também as possibilidades de diálogo com esse autor. Então, o Pierre Verger é alguém que é muito conhecido na Bahia, tem uma fundação também, Pierre Verger. Eu uso esse trabalho dele a partir do ponto de vista da imigração, mas tem algumas críticas sobre ele a respeito de alguma homogeneização com relação a algumas etnias africanas. Então, é importante entender que esses autores que o professor citou aqui, falou do Castro, do Furtado, do Pierre Verger, são autores que tematizaram as desigualdades regionais. A diferença, que era aquilo que eu falei do Du Bois, ou a diferença com relação a alguns outros autores. Sim, o Josué de Castro é um clássico, né, que a gente estuda, trabalha muito com essa perspectiva dele, muito reconhecido internacionalmente, a gente sabe disso. E daí, com relação ao Furtado e o Verger, especialmente, são pessoas que tematizam essas questões. O VG trabalha também do ponto de vista da raça, ele se converteu, né, ao candomblé, ele era uma pessoa de religião de matriz africana, foi para a África, passou. Tem, inclusive, um documentário muito interessante sobre o François Verger, ou Pierre Verger, que eu gosto muito, mas enfim, eu também não sou uma estudiosa do Verger a partir desse ponto de vista da raça, especialmente. O que eu falei é o que eu ouvi comentar sobre ele, eu trabalho com ele a respeito, especialmente desse fluxo com relação à imigração. Então, eu gosto do trabalho dele, sim. Então, são autores que nós referenciamos, são autores que nós gostamos de trabalhar com. Agora, o que acontece é que os intelectuais negros estão mais preocupados em tratar a raça como uma categoria, como esse marcador de opressão, ao lado da classe também. O que acontece com outros intelectuais brancos brasileiros é o fato de que centralizam a classe, essas desigualdades, a partir do marcador classe. Então, é isso um pouco que eu queria colocar, mas estou falando também de outros, né, de outros autores, e aí é por isso que o pensamento negro também avança nesse campo e avança também no campo de trabalho sobre a branquitude. Mas, claro, temos autores como o Florestan Fernandes, que foi um grande aliado dos movimentos negros, também tem uma releitura dele hoje, que há alguma crítica, mas o Florestan Fernandes é quem faz o prefácio do livro do Abdias Nascimento, eu não sei se é do genocídio do negro brasileiro, e o Florestan Fernandes vai dizer o genocídio que acontece, segundo ele, as palavras dele, dentro do muro
do mundo dos brancos. Então, são pessoas que também oferecem algum diálogo, mas não aprofundam tanto nesses temas que para nós são tanto caros como as questões raciais. Então, alguns desses, mas assim, eu estou falando, mas eu não sou, de novo, eu não sou especialista no Josué de Castro, eu trabalho com ele principalmente a partir do ponto de vista ali das organizações internacionais, e nem estou falando especialmente sobre José de Castro, claro, mas não sou especialista no Verger e no Furtado, mas sobre o Furtado, eu sugiro muito conhecer o trabalho do Elias Sampaio, desse professor da Universidade Federal da Bahia. E o professor Alejandro nos trouxe a respeito do tema da conexão, se existe conexão, tem uma conexão importante, não somente na origem, como você comenta ali, né, naquela década de 50, de 40, por exemplo, veja que eu estudei durante algum tempo a teoria da dependência tem alguns autores, como é o caso do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é um autor que é um dos principais para a teoria da dependência, que estava tratando sobre dependência e desenvolvimento naquele momento, mas a teoria da dependência também não se concentra tanto com raça, ainda que o Fernando Henrique Cardoso seja, dentre os outros, eu entendo que ele é o que mais avança no sentido de que o Fernando Henrique Cardoso foi um dos pesquisadores do projeto Unesco, né? Inclusive, ele escreve sobre negros em Florianópolis, tem um livro dele que pouca gente conhece, que é Negros em Florianópolis. Então, assim, aquelas teorias que surgem, várias teorias que surgem na década de 1960, também estão preocupadas com esse tema do desenvolvimento. E aí tem alguns autores pós-coloniais também ali, mas eu queria sugerir pensar a cooperação para o desenvolvimento a partir de uma outra chave analítica a respeito do desenvolvimento, que é o do Walter Rodney. Não sei se você conhece essa obra. Isso é. Então, é uma outra chave bastante diferenciada, e aí ele vai mostrar essas possibilidades de conversação sobre o desenvolvimento, que a partir daí eu entendo que é potente para pensar a cooperação Sul-Sul a partir dessas outras chaves. O Walter Rodney, eu aqui, para quem não conhece ainda, se chama Como a Europa Subdesenvolveu a África, e foi um livro que foi publicado no Reino Unido na década de 1970 e 1972, e é publicado aqui no Brasil pela Veneta há 2 anos atrás, em 2022. Eu trabalho com ele em sala de aula, e eu entendo que é potente pensar a partir de outros marcadores, tanto o tema do racismo, como o tema também do patriarcado, enfim, sobre as desigualdades de raça e de gênero, e eu vejo que é bastante potente. Mas, enfim, obrigada a vocês pelas perguntas excelentes. E, enfim, eu volto. Precisamos terminar já às 9h50. Eu vou voltar para o professor Kleber fazer a finalização. Eu vou entrar na parte final, nesses 5 minutos finais. Deixa eu só tentar compartilhar com vocês aqui o slide, coisa rápida, tá? Tá aparecendo para vocês os slides aí? Vamos botar a tela cheia para vocês, né? Botar a tela cheia. Para vocês, tá aparecendo para vocês, gente? Tá certo? Leide, vocês Sim, estão... tá aparecendo. Tá, ótimo então. Então, Karine, mais uma vez eu queria destacar minha grande satisfação que foi ter te recebido na Universidade de Brasília. Considero você, viu, Karine, a minha irmã, minha, minha irmã que me inspira. É engraçado, Karine, como a gente já criou conexões, porque eu e Karine a gente não se conhece pessoalmente Uhum. ainda. E eu acho que as nossas conexões, Karine, elas são alicerçadas na nossa ancestralidade, sabe? E eu não vejo a hora de te encontrar. Ou você vai vir para Brasília, ou eu vou para Santa Catarina para te abraçar de uma forma muito carinhosa. E eu queria trazer à tona, Karine, nessa parte final, nos 5 minutos finais, que você falou uma coisa hoje me tocou muito, que negro não é objeto e objeto não fala. Então, eu queria trazer essa reflexão final nessa roda de conversa nossa. E eu também, Karine, fiquei pensando
essa madrugada, quando eu estava preparando esses slides, eu falei assim, gente, e a Karine? Quem é a Karine nas relações internacionais? Eu acho que a Angela Davis, ela sintetiza muito você, viu, Karine? Você, eu acho que é uma mulher negra que se movimenta e você tem feito um movimento da sociedade internacional que se movimenta em torno de você. Só que Karine, numa perspectiva humanizadora, acho que Karine não é uma mulher preta. Eu acho que Karine é um coletivo de pensadores e de pensadoras negras. Então, Hum, eu queria destacar que eu acho que a Angela Davis, ela, até esse cartaz, viu, Karine, em homenagem a você, tá? Eu acho que, uhum, queria que você pensasse nisso, viu, Karine? Eu acho que quando você se movimenta, toda a nossa ancestralidade se movimenta juntamente com você. E eu queria aproveitar a oportunidade, antes de passar a professora Karine para fazer o seu fechamento, convidar os colegas que estão aqui presentes e acompanhando no YouTube. Eu tenho certeza que centenas de colegas vão estar acompanhando hoje, viu, Karine, na parte da tarde, porque muitos deles, viu, Alejandro, estão dentro dos ônibus, voltando para as casas, já que o UNB hoje está sem energia. Então, eles vão estar assistindo a professora Karine na parte da tarde ou na parte da noite. Então, eu queria agradecer você que nos acompanhando agora. E nós vamos ter a oportunidade de receber outros colegas agora no mês de novembro. Nós vamos receber o Rafael Bittencourt no dia 6/11 sobre racismos e antirracismos na e para as relações internacionais. Depois o grupo me convidou para falar um pouquinho sobre internacionalização do ensino superior e as equalidades, falar um pouquinho sobre translinguagem, relações internacionais e lutas por direitos. E por último, teremos a oportunidade de receber a nossa querida amiga Dalila Fernandes de Negreiros, que é da Secretaria Especial da Análise Governamental do presidente Lula, que vai falar sobre o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos de 60 e no Brasil de 78 a 95. Essas são as iniciativas que nós vamos fazer como grupo de pesquisa agora, no mês de novembro. Eu queria então, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Vou passar a palavra à professora Karine. Eu queria só enfatizar, agradecer também à professora Leide Lene, que é minha orientanda de doutorado, que tem feito um trabalho, viu, Leide? Eu agradeço muito a sua existência, o que você tem feito para o nosso grupo. Leide tem me ajudado, juntamente com a Juliana Arumi, que é professora do Instituto Federal de Brasília, tem me auxiliado na materialização desses colóquios. Né, Leide? A gente trabalha fortemente. E agora, viu, Antônio Jorge, a gente fazia isso nas letras, e agora a gente está fazendo isso nas relações internacionais. Tá? Eu acho que é interessante a gente ter colóquios presenciais e que vão ser transmitidos online. Eu até falei para o Alejandro recentemente que a gente vai fazer uma coisa online, mas presencial, mas vamos transmitir online também para as pessoas. Passa a professora Karine para ter suas considerações finais nesses 2 minutos, para a gente terminar em ponto às 9h50 e fazer uma foto final. Professora Karine, por gentileza. Oi, então, obrigada, obrigada. Então, ao meu irmão, professor Kleber, uma alegria conversar com vocês e obrigada por vocês estarem aí, pela escuta tão profunda. E, enfim, uma honra, fico honrada por essa possibilidade e eu espero que nós possamos nos encontrarmos em breve e abraçarmos. Então, professor Kleber, quando quiser vir a Santa Catarina, a casa é sua, mas se não, eu vou a Brasília e vamos encontrar também. Então, obrigada, obrigada a vocês. Um grande abraço para todo mundo. E aí já vou aproveitar, Karine. A hora que terminar agora, checa seu e-mail. Já tem um convite especial para você, que eu não vou fazer spoiler. Eu já vou fazer o spoiler, tá? Você me fala. No mês de julho do próximo ano, nós vamos ter a Abrali em Cena, que é a Associação Internacional de Linguística, e nós vamos fazer um evento 95% negro e indígena. E aí eu queria aproveitar a oportunidade, a diretoria da Abralin eu já tinha feito a indicação do seu nome, e nós formalizamos agora na parte da manhã um convite para você. E se você puder vir para Brasília, né, professor Antônio Jorge, vai ser um prazer recebê-la. Já vou te adiantar, Membê vai estar com a gente, Patrícia Hill Collins vai Uau. estar com a gente, vai estar vários corpos e pesquisadores negros do Brasil e do exterior. Estou citando a Patrícia Hill Collins e o Membê, que são colegas muito próximos da gente, né, Karine? Vão estar presentes no nosso evento, assim como a própria a deputada Érica, Maluquinho? Não. hã? A Érica, Maluquinho? a Érica Wilton, que é uma Ah, a Hilton? A Hilton, Hilton Hilton. vai estar presente. Aham. E provavelmente, ontem ela me escreveu Uau. ontem, ela mandou um zap para mim, que eu fiquei encantado pelo zap dela. A Carla Cotirene me escreveu ontem, mandou um áudio muito carinhoso para Ah, mim.
Uhum. Vou conhecer lá a Carla agora na Bahia. Daqui um pouquinho eu estou embarcando para lá. E ela falou, Kleber, eu fiquei sabendo de você que você vai estar na Bahia. Eu tenho que encontrar com você e jantar com você. Eu falei, ó, eu quero um acarajé e um vatapá quente com você aí. Então não vejo a hora de chegar na Bahia na parte da tarde para comer um acarajé quente com a Carla Cotirene. Vai ser um prazer te receber também aqui na Universidade de Brasília. Muito E muito obrigada. obrigado, Karine. Podemos fazer uma foto final, se o grupo permitir? Vamos. Agradecer a presença de Antônio Jorge, Alejandro Barrios, de Leide Lene, Maria Avelina, Ana Paula Labre, que é uma jurista me orientando de mestrado, vai fazer doutorado com a gente agora nas relações internacionais, Débora Escúria, também minha grande amiga, Ico Diju, meu querido orientando das relações internacionais, Janaína Santos, Ken Loureiro, Maria Rama, Matheus Heschkin, que é um querido orientando, vai ser orientando de PIBIC, Rosana Daza, Thiago Cataldi, que está em São Paulo, e todas as dezenas e centenas que vão acompanhar na parte da tarde, que eu tenho certeza que vão ter um grupo muito grande então. Vamos fazer a foto final então, se o grupo permitir, e aí, aqueles que puderem ligar as câmeras para a gente fazer esse momento nosso, né? Fazendo um favor. Então, um, dois, três e diga Karine. Ai, Ah, olha, essa aí é a palavra de ordem. Fazer a primeira, vou fazer a segunda foto. Minha falecida mãe falava assim que a segunda foto é a que sai em billboards, sai em outdoors, que é a mais bonita. E o Antônio Jorge, que é nosso chefe, falou que vai pôr na entrada do IREL, vai pôr essa foto nossa, tá? ai, ai, ai. Então todo mundo tem que caprichar. Verdade. Então, um, dois, três e. Ah, ficou linda essa foto. Eu vou postar para vocês. Eu vou deixar também para vocês o meu grupo, o meu telefone de WhatsApp. Eu acho que grande parte das pessoas já tem meu WhatsApp, mas quem não tem, se quiser fazer contato comigo, pode ficar à vontade. E aí, automaticamente pelo WhatsApp, eu já informo para vocês o nosso canal no YouTube. Vou pedir para colocar o nosso canal no YouTube. E se você quiser ativar o sininho, toda vez que tiver Relações Internacionais e Raça, o seu sininho vai tocar. Aí, se você puder participar, vai ser um prazer então. Então, mais uma vez, eu saúdo toda a comunidade acadêmica, mesmo sem energia e com chuva, com a energia da Karine e no tópico que tem que ter tempestades no Brasil, a gente faz nossa primeira roda de conversa nas relações internacionais com foco em raça. Seja bem, muito obrigado, Karine, muito obrigado por todos vocês pela presença. Foi maravilhoso, viu, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau para vocês. Ótimo dia. Ótimo dia. Fiquem bem. Se Bom dia a cuidem. todos. Foi um prazer. Obrigado, professor Antônio Jorge. Foi um prazer ter você com a gente, viu?